Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, prazer, que alegria grande da nossa parte podermos mais uma vez estarmos em comunhão através desse canal, desse meio de comunicação. Pedimos a luz do Espírito Santo sobre nós, intercessão da Virgem Maria Santíssima, e a gente começa com um texto que fala sobre o tema de hoje, não é? Que é como educar filhos com propósitos. Nós temos essa passagem da carta de São Paulo aos Colossenses, quando vai falar sobre os conselhos para os vários membros da família. E ele diz assim: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Então, assim a gente, com esse conselho bíblico de São Paulo, a gente começa a nossa conversa de hoje com a doutora Poliana. Bom dia. Bom dia a todos. Alegria estar aqui com o senhor. Amém. Então, tem como a gente conversar com pessoas das mais diversas classes, com mais diversos dons, estudos, graças a Deus. Mas para conversar sobre este assunto, a gente pensa que tem que ser alguém da área, né? Alguém que tem a experiência da maternidade, a experiência ali do dia a dia da casa, mas também a parte teórica e a parte prática de consultório. Se apresente, por favor. Então, eu sou Poliana Landim, sou psicóloga por formação. E quando a gente fala desse assunto sobre vocação, desde sempre, né, sobre esse propósito, desde criança eu conhecia psicologia e quis ser psicóloga. Então, hoje atuo com atendimentos, especialmente com esse enfoque da área profissional e de carreira. Então, sou pós-graduada em gestão de pessoas, tenho mestrado em avaliação psicológica e atuo como coordenadora e professora de cursos de pós-graduação. E a família, como é? Ah, sim. Sou casada com o Lanker há 17 anos, graças a Deus. Sou mãe de 3 crianças, Maria Beatriz, de 14 anos, José Gabriel, que tem 5 anos, e Helena Maria, que tem 9 anos. Ótimo. E tem uma experiência também, claro, como cristã, católica, não é? De caminhada, graças a Deus. Agora, nós, diante desse tema que nós propomos, especialmente agora no mês de agosto, não é? Sobre que é o mês vocacional, e para conversarmos um pouco sobre isso, né, na base mesmo, na educação dos filhos. Como é que um pai, uma mãe, ou às vezes é só o pai ou só a mãe ali que tem a responsabilidade na educação de seus filhos, eles podem ajudar seus filhos a perceberem qual é a sua vocação, qual é o seu dom? Não é? Dá algumas pistas para nós, se é que é possível fazer isso, não é? De como os pais podem ou ajudar a despertar, ou eles podem também ajudar a perceber, ou os próprios pais perceberem algo que já é natural de seus filhos. Como que isso acontece? Ótimo isso, padre. Porque quando a gente fala de olhar para uma criança como mãe, né, observando as crianças, assim como os pais ou os avós, que às vezes são as pessoas que acompanham, a criança ela não sabe o que é bom, o que não é, se uma área é boa, né, se uma característica que ela tem deve ser utilizada no dia a dia ou se aquilo daquela forma não é tão bom. Então, como mãe e como, né, quem acompanha, a gente pode até dar esses indicativos. Olha, Sim. meu filho, você é muito bom nisso. Olha, você tem Tá. facilidade Sim. nessa área. Olha que legal, você conseguiu conversar com o seu colega, né, já chegar e fazer uma amizade. Quando a gente começa a pontuar as características, isso ajuda no autoconhecimento. Certo. E mais do que isso, me ajuda a demonstrar, né, como criança, me ajuda a entender se aquilo daquela forma é bom aparecer ou não. Por exemplo, Entendi. a Helena, de 9 anos, ela é extremamente competitiva. E isso, adulta, a gente chama que é um talento, né? É um talento que a gente consegue mapear. Sim. Mas ser competitivo, ele tem um jeito certo de ser. Exatamente. E o jeito não virtuoso de ser. Que pode transformar depois numa agressividade. Exatamente. Né? Então, como mãe, eu posso pontuar isso para ela. Nossa, que legal, você viu que você tem essa facilidade de competir ou de querer chegar primeiro, mas dizendo para ela, olha, essa é a forma que é correta ser utilizada. É muito bom você essa característica aparecer de tal maneira. Sim. Então, os pais podem ajudar pontuando as características, né, que eles percebem e também orientando para a melhor forma de utilizar. E essas características, elas são percebidas ali no dia a dia, né? Sim. Sei lá,
desde uma percepção que a professora chamou o pai, a mãe ali em particular e conversou, chamando a atenção para uma determinada característica daquela criança, a maneira como se porta na mesa, como se porta na igreja, essas características elas são percebidas no geral. No geral, no dia a dia. E é interessante que cada criança, né, cada ser humano, ele é tão único que isso aparece em todos os lugares, né? Vai aparecer no convívio com os irmãos, no convívio com os colegas, numa brincadeira, na escola, né, nas facilidades ou desafios de aprender, né, alguma matéria em específico, na forma dele de lidar com os adultos, nos interesses. Nossa, eu gosto mais de tal tipo de brincadeira. A gente vai percebendo as diferenças, né? Como mãe de 3 crianças, eu percebo que eles são claramente muito distintos na forma deles de aprender, na forma deles de ser, na forma de se comportar. Então, tudo isso nos ajuda. Quando a gente está atento, olhando para o filho, nós conseguimos perceber essas nuances. O que atrapalha essa percepção? Quais são as coisas que atrapalham? Tanto do lado dos pais quanto do lado das crianças. Por exemplo, se a criança ela usa muita internet, muitas redes sociais, se a família convive pouco, se não se senta à mesa para nenhuma refeição, se os pais não têm um olhar crítico, não é? Mas parece que tudo que a criança faz é bonitinho. O que pode ali e como isso pode ser, digamos, resolvido de uma maneira correta para que não dê prejuízo ao futuro daquela criança, né? Se nós estamos criando crianças ou criando adultos que tenham propósitos, que possam dar alguma coisa lá no futuro, que os investimentos que aqueles pais estão fazendo não corram o risco de não dar em nada lá na frente. Então, quais são as armadilhas que impedem essa percepção que o pai ou a mãe, ou que os pais ou os responsáveis enxerguem? Quais são as características de seus filhos, os dons que eles têm? Isso é importante a gente frisar, porque vamos imaginar que ali nós temos talentos que eles podem ser enterrados ou eles podem realmente serem multiplicados. E um pai pode enterrar um talento da forma que ele julga um filho, a forma que ele coloca um filho, a forma, né, às vezes, de dizer a respeito de uma característica, desmerecendo aquela característica. Ou colocando, né, como se aquilo fosse a pior característica do mundo. Da mesma forma, padre, se eu não olho, que a gente comentou antes, um olhar atento, se eu não olho, como é que eu sei que essa criança, às vezes, ela tem alguma característica que não leva tão facilmente para a virtude? Então, se eu deixo meu filho o dia todo no computador, como é que ele vai se expressar para mim para que eu diga assim, olha, você é bom nisso ou naquilo? Pois é. Quando eu deixo o dia todo na TV, e aí a gente tem uma série de repercussões neurológicas, né, que vale alertar, que inclusive, assim, mais de 2 horas de exposição de tela por dia é prejuízo cognitivo muito grande para as crianças. E a gente sabe que a criança, quando ela está na TV, ela fica extremamente passiva. Sim. Como é que eu conheço uma característica de alguém passivo? Aí eu vou dizer, meu filho gosta muito de TV. Toda criança gosta, né? No sentido, hipnotiza, porque né? hipnotiza, porque é prazer e eles estão ali alertados para isso, né? Então, um pai que não observa, que não tira esse tempo de qualidade, e tirar tempo de qualidade não é só ficar do lado, né? Às vezes está do lado, mas está com o celular. Então, eu sei que existem as preocupações, né? Como mãe, eu tenho minhas demandas profissionais, o meu esposo tem, mas é esse tempo com o filho para realmente conhecê-lo. Só conhecendo quem ele é, atento, é que eu vou saber quais características que ele realmente tem. Entendi. Por isso, as armadilhas principais são essas demandas que o mundo nos coloca, em que às vezes a gente começa a deixar a criança mais quieta ali na TV, no celular, no computador, e acabamos não conhecendo. Certo. E é bom desafiar a criança? Com certeza. Até porque todos nós precisamos, né? A gente só conhece os nossos limites, sabemos que nós podemos ir aí se nós formos desafiados. Então, deixar que a criança teste também no sentido de ir no parquinho. Tem mãe desesperada, e eu como mãe melancólica, eu já fui muito isso, que não sobe aí, não faz isso, tá. não brinca com... Né? A gente fica, às vezes, poupando demais o filho e ele não consegue mostrar o que ele tem, as características que ele tem, ele não consegue ir além. Certo. E esse desafio vai desde uma brincadeira, como os desafios em casa. Certo. Filho, coma essa comida mesmo que você não goste, né? Certo. Você precisa aprender a comer. Vai arrumar a sua cama. Aquela tarefa que o professor passa e ele fala, não, eu não dou conta, não...
eu confio em você, você vai dar conta, o que você precisa? Vamos lá. Né? Então, não é simplesmente fazer por ele. Ou não, deixa isso para lá, a professora que tem que te ensinar amanhã. Né? Mas é mostrar para a criança que eu acredito que ela pode, porque ela acredita muito no que o pai acha, né? Tá. Então, admira e quer também agradar, não é? Exatamente. Muitas vezes quer agradar e aproveitar esse gostar de agradar a favor da criança, né? E não a favor do pai, né? Porque às vezes... Então, eu acredito que você consegue, eu acredito que você dá conta, mamãe tá aqui, né, ok. Ou seja, eu tô mostrando para ele que confio no potencial que ele tem. Isso. Porque da mesma forma, ele vai acreditar se eu disser para ele, você, né, não consegue isso, você não dá conta disso, você só faz isso. Ele vai acreditar aquilo como verdade. O que nós acabamos de ouvir de São Paulo aqui, não é? Que se exaspera, né, se deixa o filho triste para que ele não perca o ânimo, né? Não deixe seus filhos tristes para que eles não percam o ânimo. Quer dizer, é quase que um paradoxo, né? Porque a gente não tem como desafiar, muitas vezes, sem deixá-los irritados, né? Mas o que São Paulo está querendo dizer aqui são esses bloqueios, não é? São esses bloqueios. Porque a pessoa vai recebendo tanto, isso não pode, não é assim, você não dá conta, tá vendo? Bem que eu te falei, não é? Aí, olha, você é desastrado demais, tudo que você pega, você joga no chão. É isso que São Paulo está querendo dizer, né? Você é preguiçoso demais, você perde o ânimo, a pessoa acaba acreditando que aquilo é uma verdade, leva essa verdade para o resto da vida, né? Agora, quando a gente fala sobre esse desenvolver esses potenciais, eu tenho lido muito assim dos psicólogos e queria ouvir tua opinião, porque é algo que eu já falei em várias homilias também, sobre o tédio. Não é? Sobre o tédio. Tem pais que querem ocupar o tempo todo do filho, principalmente nas férias, mantê-los sempre ocupados, dando sempre alguma coisa, dando sempre uma tarefa, colocando sempre alguma coisa ali. A gente fala das telas, mas não é só isso, né? Mas assim, o tédio é bom a criança passar pela experiência do tédio ou não? É necessário, né? É necessário esse momento de que ele... Meu Deus, e agora, né? Tô sem alguém para me servir aqui, de certa forma, ou tela, ou comida, porque às vezes a criança ela sai da tela, ela acha que ela tem que estar comendo o tempo todo. Mas esse momento é o momento dele aprender a ser criativo. É o momento dele aprender a buscar novas formas de brincar. Sim. É o momento dele buscar como solucionar e como ele vai lidar com esse incômodo, porque o tédio é incômodo, né? Como é que eu vou lidar com esse incômodo? Se eu não permito meu filho viver isso, como é que ele vai lidar enquanto adulto, com os tédios, com as dificuldades, com os incômodos da vida? Eu sempre penso assim, que o tédio ele nos obriga a criar, não é? Exato. E para a criança, as crianças que não tinham tantos recursos, né, antigamente, a parte da infância da maioria de nós, né, que não tinha tantos recursos, então a gente transformava uma manga, colocava uns palitinhos ali, aquilo ali virava uma vaca, um boizinho, né? Inventava carrinhos, e carrinho de rolimão, criava curral, criava esse, aquilo, as meninas brincavam de fazerem comidas, panelas. Isso transformou, vamos dizer assim, aquela pessoa em alguém que sabe, vamos dizer assim, sabe se virar. Exato. Não é? E isso, acredito que nós estamos perdendo, né? Porque os pais, eles querem já municiar a criança de todo tipo de coisa que a criança não tem simplesmente tempo para ser criativa, né? Principalmente os brinquedos prontos, né? As coisas que já vêm prontas. Então, para desenvolver aqui, vamos pegar aqui mais ainda esse gancho para falarmos sobre a parte mesma da autossustentabilidade, né? Da autossustentação dessa pessoa quando ela se torna uma pessoa adulta. Ela tem dons, tem talentos, tem isso, o pai aprendeu, viu, percebeu. Como é que ele pode investir nisso? E como é que ele pode ter os cuidados necessários e, ao mesmo tempo, os investimentos necessários para que essa criança se torne uma adulta que dê conta e não vire a geração que o povo chama de geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda, e depois chega numa certa idade ainda está morando com os pais ainda, porque simplesmente
a gente não vai jogar a culpa só nos pais, né? Mas como é Sim. que os pais podem ajudar nisso? Existe um caminho? Existem vários caminhos? Como é que funciona? Acho que é importante a gente pensar que se eu, enquanto ser humano, se eu não testo aquilo na prática, não tem como descobrir que aquilo é uma facilidade, uma habilidade, né? Certo. Então, por isso a gente precisa proporcionar para os nossos filhos momentos em que eles interajam com pessoas, momentos que eles vão para uma situação diferente, momentos que eles vão para a natureza, né? Por exemplo, num parque, para que ele comece a experimentar o novo. Certo. E frente a isso, a partir do momento de perceber características, habilidades, né? Ir para os esportes é algo muito interessante quando a gente pensa também nisso para o futuro enquanto virtude. Porque o esporte ensina muito a perder, a viver, né? a ter que ganhar, a superar Aprender, a frustração. perder. Exatamente. E também, principalmente, o teste físico, né? O limite físico. Então, isso é muito bom quando a gente coloca nos esportes. E a partir do momento de descobrir ou habilidade para um esporte ou para o que a gente fazia antes, né? Na minha época, a gente fazia muito crochê, bordado. Sim, sim. Essas experiências que hoje a gente não tem mais tanto assim, são boas experiências para descobrir habilidades e talentos. E aí, sim, posteriormente, mas a gente espera pelo menos a idade que a gente chama da maturidade neurológica, a partir dos 16 anos, a gente pode mapear melhor talentos, dons, habilidades, por meio de uma avaliação psicológica, por exemplo, Certo. uma avaliação de teste de talentos mesmo, que aí sim já é para escolha, talvez, de uma aptidão melhor profissional. Certo. Mas antes disso, é essa observação no teste prático da vida. Esportes, artes, as oportunidades de servir, por exemplo, aqui na igreja, Sim. Tudo isso são testes para a gente ir descobrindo e colocando em prática esses dons e talentos. Certo. Crianças que não sabem o valor do dinheiro, não é? Que desperdiçam, que não têm noção de como a água sai da torneira e de quanto dinheiro custa a escola dela, não é? De quanto custa o estresse do pai e da mãe levá-la à escola e buscá-la, o material escolar. Crianças que não que os pais poupam-nas, não é? Omitem delas o custo de tudo aquilo. Isso é bom ou isso é ruim? Ou até onde isso pode ajudar para que ela cumpra aquela máxima bíblica, né? Quem é fiel no pouco será fiel também no muito. Acho que é importante assim, a gente não deixar no mundo alienado, né, em que ela não saiba de nada, em que ela acha realmente assim que as coisas são muito fáceis, é só escolher no supermercado e ir lá e pegar, né? Certo. Que não tem um custo aquilo. Que não é culpa da criança, né? Exatamente. Próprio, se ninguém me ensinou, eu penso que é assim, né? Exatamente. Então, no dia a dia, explicando isso, olha, se eu estou indo trabalhar, eu estou indo trabalhar porque isso me gera uma renda que me proporciona pagar a escola, me proporciona comprar um brinquedo, a gente pode comprar esse brinquedo agora ou não, isso tem um custo. Essa conversa, ela é legal. Eu só não posso levar para a criança, nós estamos, sei lá, né, num prejuízo financeiro, a preocupação, porque senão gera nela, meu Deus, a gente está, né? Pois é. E mexer na autoestima da criança também, né? Exatamente. Porque às vezes ela tem colegas ali que vão se comparando e dizendo, esse aqui é pobre, eu sou rico. Exatamente. Então a gente pode ter essa conversa que é muito saudável, né? Dele saber, olha, meu pai sai para trabalhar, tem uma renda, tudo tem um custo. Essa é uma realidade. Eu não posso levar o peso financeiro para a criança, principalmente nos momentos que a família está passando por um desafio muito grande. Certo, né? certo. Então é importante que a criança saiba o valor de tudo isso. Agora, se a gente educa desde pequeno para as pequenas coisas, assim, olha, você recebeu esse dinheiro, então é bom você poupar esse dinheiro aqui, porque de repente a criança, eu gostaria muito de comprar isso e isso e isso. Até onde o pai ou a mãe vai dizer assim, não, pode deixar que a gente resolve isso lá no mês de nós estamos em agosto, então lá no mês de novembro, dezembro, papai compra. Não é? Como que poderia ajudar a criança a participar do desejo dela de adquirir alguma coisa?
A gente tem estratégias para isso, desde um cofrinho para a criança ir guardando o dinheiro que ela ganha e para que ela depois ela mesma compre aquilo, né? Por exemplo, o meu sogro lá em casa, ele sempre, em datas especiais, ele dá o dinheiro como presente para os meninos. Tá. Então, eles precisam escolher o que eles vão investir aquele dinheiro, porque se deixar o primeiro dia é assim, compra tudo de bolacha, compra tudo de chocolate e gasta tudo, né? Certo. Então, é se ensinar. Será que é a melhor forma de gastar o seu dinheiro, né? De investir o seu dinheiro? Ajudar a criança a ir lá escolher, olha, você tem X de moeda aqui, isso custa tanto. Né? Então, é bom para que ele também aprenda a esperar para ter aquilo. Imagine que isso tem muito mais sabor, padre, do que quando eu ganho tudo sempre que eu quero. Sim. A gente está falando aqui de construir uma virtude também, né? Isso. Se eu tenho tudo que eu quero, quando eu quero, não tem nem data comemorativa, eu estou ganhando todos os brinquedos que eu quero, que graça tem aqui? Na verdade, antes de nascer, já está tudo pronto, né? O quarto né, do recém-nascido já está todo montado, né? Agora, esse sabor de conquista para a criança, ao meu ver, ajuda muito também nesse desenvolvimento para boa administração financeira no futuro. Com certeza. Não é? Que acho que é um dos tópicos que mais pegam hoje em dia quando nós adultos nos deparamos com as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida financeira, na descoberta da nossa vocação, para que eu nasci, qual é o... Não é? Agora, amenizar esse sofrimento para os nossos filhos ali, nesse sentido de que ajudá-los a como se usa a palavra, mapear, mas amenizar esse sofrimento para eles, no sentido de que eles, mesmo que não saibam ainda qual é a vocação para a qual Deus os chamou, quais são os dons e talentos que eles têm, de todo jeito ele vai precisar lidar com dinheiro, vai precisar lidar com bens, vai precisar lidar com patrimônio público, com patrimônio da empresa, vai ter que lidar com as coisas. E quanto mais a pessoa tem aquele senso assim, tem aquele ditado assim, não foi eu que esparramei dinheiro, por que eu vou juntar? Não é? Então aí, ganha hoje, amanhã já gasta. Ganha hoje, a gente vê isso aqui na prática, muitas vezes com o pessoal da construção civil, os serventes, alguns você recebe, e não recebe mal, no final, assim, pela média, né? Só que assim, recebe na sexta-feira, na segunda não veio trabalhar porque muitas vezes está de ressaca porque bebeu demais, não é? E na terça-feira começa a trabalhar, na quinta-feira já está pedindo empréstimo. Um adiantamento. Então, onde é que nós... Existe uma luz diante disso? Padre, eu acho que é aprender a administrar, não, assim, além do financeiro, administrar os bens de uma maneira geral. Isso começa até com a nossa forma de divisão de comida em casa, por exemplo. A quantidade de comida que tem. Eu posso comer isso que eu gosto, sei lá, a bolacha que eu tenho, o chocolate que eu tenho, tudo de uma vez? É prazeroso isso. Mas será que é o mais correto quando a gente pensa no longo prazo? Essa comida que tem é para a família toda. Quando a criança ela aprende a gerenciar isso, a não pensar só em si, só no seu prazer momentâneo, isso ajuda também a criar a fortaleza que é necessária para uma gestão financeira, né? Porque é muito bom quando você fala em gastar, né? Ali o investimento financeiro traz muito esse benefício do prazer, do ter, do comprar e tal. E aprender a lidar com isso nas pequenas coisas da vida, nos brinquedos, na divisão dos brinquedos, né? Do não quebrar, do zelar. Tudo isso traz uma consciência maior. Eu me incomodo muito com desperdícios. Muito, muito, muito mesmo. Quem trabalha aqui sabe disso, né? Mas quando a gente fala do mandamento lá, não roubarás, né? Acho que isso é uma boa dica para os pais. Quando eles falam assim, não roubarás. Quer dizer, não roubar é simplesmente você deixar de pegar uma coisa lá, não é? Não roubar é não desperdiçar o tempo. No Catecismo da Igreja Católica fala disso quando desenvolve esse mandamento, né? Não desperdiçar o tempo, não desperdiçar bens. Vamos pegar aqui uma criança ou um jovem, até um adulto mesmo, que poderia economizar água, diminuir o tempo no banheiro, no chuveiro, ser um pouco mais cuidadosa com os brinquedos, com a roupa que veste. Então, isso entra no mandamento da lei de Deus. Né? Quer dizer, eu posso estar roubando
Porque esse dinheiro que eu estou gastando, desperdiçando, poderia estar sendo utilizado para outra coisa, né? Esse bem poderia estar sendo utilizado para outra coisa, para desenvolver mais tanto as coisas da minha família, amenizar o sofrimento dos meus pais para pagar as contas. E, eu acredito que os pais eles precisam mesmo, primeiro eles, não é, se convencerem disso. E depois ajudar os filhos a fazerem esse processo de descoberta, não é? O que nós temos até agora, assim recapitulando, não é, para uma boa educação detectar, conhecer, não é isso? Ter um olhar de percepção para as nuances ali, e para isso é preciso convivência, não é? Recapitulando aqui a nossa conversa, né? Preciso ter convivência, uma convivência saudável e de qualidade. Ajudar a criança no sentido de que não é o que o pai quer, não é o que a mãe quer, mas o que Deus quer, né? O que Deus quer para a vida do meu filho, o que Deus preparou, e que cada pai, cada mãe, eles são colaboradores de Deus nessa missão. Não é? Olha, você batizou, então você me deu, você consagrou a mim, tudo bem. Então eu te peço, colabore comigo na missão de que essa pessoa ela contribua para o mundo de uma maneira melhor, inclusive para a missão que eu determinei para ela, que eu estou dando a ela, né? Por isso ela tem esse talento, por isso ela tem esse dom. E eu acho maravilhoso este mundo, não é? Assim, eu não sou o pai biológico, não é? Queria ter sido, tá? Né? Acho que todo padre que não tem vocação para ser pai não tem vocação para ser padre. Porém, mas me encanta muito esse modo dos pais educarem os filhos para o futuro, não é? O que afinal de contas, que eu estou querendo para a minha família, onde eu quero levar a minha família, aonde eu quero levar os meus filhos, para que eu estou formando e para quem estou formando esse cidadão aqui, não é? Essa cidadã. E para isso não basta pagar uma escola boa, dar bons equipamentos, excelentes materiais escolares, de última tecnologia. A receita, eu acho que muitas vezes os pais estão se esquecendo, é a receita de colocar o amor que eles têm pelos filhos e a serviço deles mesmos, né? Se eu quero falar assim, olha, eu tenho isso, criar filhos com propósitos, nessa pegada vocacional que a gente está falando aqui, né? A gente sempre fala assim, tem as vocações específicas na igreja, ali a vocação sacerdotal, a vocação à vida matrimonial, vocação à vida religiosa, né? que são as congregações, as comunidades de vida, e a vocação ao serviço laical na igreja, não é? Como todos os que servem na comunidade. São as vocações que a gente tem, e a gente reflete muito isso no mês de agosto. Mas existe uma vocação que a igreja diz que é a vocação universal, a vocação para todos os filhos de Deus, todos os cristãos, todos aqueles que Deus coloca neste mundo. Deus dá uma vocação, é a vocação à santidade, não é? Eu quero, né, e devo trabalhar de modo que o que eu faço me leve ao céu e não me distancie do céu, não é? Então, não é só educar para ganhar dinheiro. Perfeito. Né? É educar também para ir para o céu. Não adianta que você ganhar dinheiro se de uma maneira desonesta, passando por cima de todo mundo, abandonando o pai e a mãe, idosos que precisam de assistência. Esse dinheiro que está entrando aí desse jeito não tem bênção. Essa pessoa, a gente não pode dizer que essa pessoa é uma pessoa virtuosa. Quer dizer, então, que existiu ou existe uma deficiência de caráter, né? Então, deixamos aqui esse recado para todos os pais, para todos os responsáveis, educadores também, não é? Vamos cuidar de uma maneira responsável da educação dos nossos pequenos e também dos nossos adolescentes, para que a gente deixe
deixe essa melhor herança que pode deixar é a fé, não é? E ajudá-los também a desenvolverem-se na fé, desenvolverem-se também como pessoas que podem, com a própria vida, com a própria luta, criar um mundo melhor no seu próprio trabalho, para aquilo que Deus chamou. E essa responsabilidade não é só do pai, da mãe, né? Porque às vezes a gente coloca uma carga muito pesada nos ombros dos pais e parece que todo defeito que a criança tem, assim, tá vendo esse menino mal criado? Que menino mal criado, culpa da mãe, isso é culpa do pai, não pode olhar de onde veio, não é? Mas isso não é uma verdade absoluta, não é? Porque existem várias coisas ali que influenciam, não é? Às vezes a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, às vezes tem crianças aí que são educadas na chamada guarda compartilhada, no fim de semana está com a família que tem valores de um jeito, depois na outra semana está com outra, uma família que tem valores totalmente ao contrário. Né? A gente o não convívio social ali dos amigos dos pais, o que ele exatamente, percebe. Até da parentela, do tipo de música que aquela família ouve, do tipo... Então, a gente está no mundo aqui, não no mundo ideal, a gente está no mundo que é o mundo real, não é? E no mundo real, as nossas crianças, nossos adolescentes hoje, se a gente pegar ali uma boa parcela deles, ou os pais são separados, ou só tem o pai, ou só tem a mãe, ou estão com guarda compartilhada, e isso a gente vê na catequese, vê no dia a dia que o sofrimento que é. Então, fazer o máximo possível diante dos objetivos que nós temos, dos valores que nós temos, não abrir mão daquilo que é um valor absoluto para nós, né, que são valores absolutos, transmitir da melhor forma possível isso para eles. Por quê? Porque existem propósitos, né, existem valores, e esses valores a gente quer que os adultos tenham, mas aquele adulto já tenha recebido enquanto criança, enquanto adolescente. Perfeito, padre. Uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar dentro disso é que o adulto, ele foi essa criança sendo formada nessas virtudes, né? E como mãe, eu sei que muitas vezes a gente quer aquele carinho, a gente quer dar aquele sim, mas talvez aquele sim não seja o melhor quando a gente pensa nessa criança ser autônoma, né? Que ela realmente consiga sair de si. Quando a gente olha um adulto virtuoso trabalhando, é aquele que consegue sair de si, servindo com seus dons e talentos. Então, acho que, como mãe, o meu objetivo principal é esse, ensinar os meus filhos a não dependerem tanto de mim e conseguirem servir com o seu melhor, onde eles estiverem. Ótimo, muito bem. E obrigado pela conversa, obrigado pela partilha, e obrigado a você também que nos acompanha, não é? Faça o nosso canal ter relevância. Nós estamos aí nos começos, nos princípios, né, desse projeto, e tem coisa boa vindo por aí, muita coisa boa. Então, torne-se aí um sócio do nosso canal, né? De que forma? Você se inscrevendo, acione as notificações para que quando a gente postar um vídeo, você seja avisado, compartilhe isso nas suas redes sociais também. Por quê? Porque se é algo bom, se é algo que pode ajudar, que é um serviço que nós podemos prestar para melhorar, não é? As situações que vivemos, os diversos aspectos que nós vivemos. Então, por que você não pode ser um agente transformador também? Um missionário, uma missionária, através da sua partilha. Nós contamos com isso e vamos fazer esse mutirão, né, para que esse canal cresça e a gente possa, então, ter o nosso conteúdo chegando a quem realmente precisa. Daqui eu envio a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.